Oi, gente, estava aqui estudando e acabei caindo no assunto do momento, nada mais nada menos que o pai da psicanálise, Freud. Freud nasceu em 1856, lá em Freiburg. E aí, vendo aqui, vi que ele foi cursar medicina em Viena, cursou ali durante 8 anos, como um bom nerd que o cara é. E então ele começou a fazer várias pesquisas com os médicos mais renomados, professores, e deu início às suas teorias. Uma teoria bem bacana que ele conseguiu ali mostrar é a teoria dos sonhos, mostrando que a mente humana ela tem mais alguma coisa, mais coisas do que o microscópio pode ver. Como, por exemplo, os sonhos podem mostrar desejos profundos. Essa teoria dos sonhos, bacana, até aí tudo bem. Depois ele veio com um papo de teoria da sexualidade. E, cara, foi aí que o bicho começou a pegar, pelo que eu tô vendo, com tamanho alvoroço, porque o cara simplesmente tá falando que a sexualidade não é algo que acontece na puberdade, e sim desde o nascimento, tendo suas fases ali na infância e chegando no a fase adulta, onde simplesmente a sexualidade é o centro da vida adulta. E, cara, o bicho tá sendo simplesmente perseguido agora pela galera da ciência, pelos médicos aí, sendo motivo de chacota em vários lugares. Isso tá derrubando muito a credibilidade dele. Eu sei que o cara não teve vergonha de se autoanalisar, de expressar os seus pensamentos, e nisso ele vem tendo mais reconhecimento agora, melhorando a sua vida financeira. E aí agora ele tá com romance aí com a Marta, que ele vem contando já há algum tempo, que não conseguia casar por conta de não ter uma estabilidade financeira. Mas até que fim agora ele tá tendo mais reconhecimento. E aí, meu povo, tudo certo? Domingão, mó soléu, mas tô em casa, enfurnado no quarto, estudando para uma matéria que eu me amarro, então tá tranquilo. História da psicologia. Tô mostrando aqui porque eu acho que o professor não tem Instagram, então tá de boa, não vai nem ficar sabendo. Mas ó, parei os estudos aqui pra contar um caos pra vocês. Maneiro, próximos stories. Cara, então, o babado é o seguinte, velho. Sabe aquela máxima que diz que por trás de todo homem sempre existe uma grande mulher? No caso do Freud, não é bem assim, não. Por trás desse grande homem existiram outros grandíssimos homens, mas ó, não é nada disso que vocês estão pensando, não. Já estão pensando besteira aí. É porque é o seguinte, ele sempre teve umas amizades, cara, que tanto profissionalmente como pessoalmente ajudaram muito ele. Por exemplo, um fisiologista, que teve uma figura meio que professor paterno, assim, sabe? Mas aí a amizade acabou, Freud, ó, zapou pra Viena. Chegando em Viena, ele já colocou uma outra amizade bem legal lá, uma nova broderagem das boas. E eu acho que o principal legado que ele aprendeu nessa amizade foi sobre a prática clínica. Mas enfim, a amizade acabou também. Próximos stories. Mas a real que foi nessa amizade mesmo que as coisas mudaram de vez. Sabe aquele grande amigo que te acolhe, te traz pra família, você vira um membro da família, financeiramente o Freud não estava bem de grana e toda vez ele ajudava com um trocadinho aqui, um trocadinho ali. Profissionalmente juntos eles desenvolveram, ó, entre outros grandes trabalhos. Mas com o tempo a coisa foi desandando. O Freud queria devolver dinheiro, o outro não aceitava, desentendimento de opiniões, divergência de trabalhos, enfim, coisa de ego. E aí o tempo tratou de ser prático e objetivo. Cada um pro seu canto e a amizade desfeita. Pois é. Mas e o Freud? Sempre precisou de um grande homem por trás? Pois é. Num outro bate-papo eu conto essa história, mas ele tratou de arrumar um novo amigo e assim, vida que segue. Gente, babado, tô vesga, passada. Estou eu aqui, tomando meu cafezinho matinal de todos os dias, né? E acordo com essa bomba. Gente, vocês sabem que eu não posso falar o nome da pessoa, né? Porque senão eu levo processo. Então nós vamos lá contar uma historinha, uma fofoquinha básica da psicologia. Acreditem, da psicologia. Vamos dar um nome pra essa mocinha, Diana O, né? Pra que ela não fique botando o processo depois na gente. Então, vou falar uma fofoca muito bombástica do mundo da psicologia, gente. Eu fiquei sabendo de um babado que vai chocar. Então, gente, meninas e meninos, Ana O, né, diz as mais línguas, teve um casinho de 2 anos com Brown. Quem é Brown? Seu médico, psicólogo. E quem descobriu esse babado? A senhora Brown. A senhora Brown apertou o seu marido
e disse: ei, rapazinho, você tá falando muito dessa sua paciente. Por sinal, você tá visitando ela todos os dias e tá passando muito tempo dentro da casa dela visitando. Então, eu não sou boba, nem besta, nem tola, nem nada. Você está com caso com ela sim. Apertou o marido, gente, e botou ele pra fazer uma viagem de romance com ela e mandou ele acabar com essas visitações, acabar com as consultas. Então, gente, ele acatou o que a mulher mandou ele fazer, a esposa. Chegou com a Ana O, que não ficou nem um pouco satisfeita. Passou a Ana O para Freud, um outro amigo dele, psicólogo, né? Para poder cuidar do tratamento dela, né? Porque dizem as más línguas que ela é histérica. Ela não ficou nem um pouco satisfeita, né? Não aceitou essa separação, não aceitou a viagem dele com a esposa. O que ela fez? Mandou chamar o Brown dentro da casa dela, fez uma simulação que ela estava tendo um parto, se contorcendo na cama e dizendo pra ele: olha, vai nascer o nosso bebê. Então, assim, disse as más línguas que realmente o caso rolou sim, galera, rolou. Foram 2 anos, mas Brown não admite, nunca admitiu. E jogou a batata quente pra quem? Pra Freud, ele que se resolva agora. Então, gente, Freud pegou essa batata quente, né, um médico renomado, e vai tentar resolver a história dessa mocinha que se envolveu emocionalmente com Brown. Freud ficou extremamente chateado com Brown. Eu acho que ele queria de um amigo um pouco mais de profissionalismo, né? Mas é isso aí, gente. Babados fortes na história da psicologia. Babados e histórias bizarras, né? Me sigam mais pra gente saber, ó. Cenas do próximo capítulo. Vamos lá? Será que vai ter mais fofoca aí sobre a senhora Brown e Ana O e o Freud de quebra aí, levando toda essa batata quente? Beijos. Me sigam, hein? Conto pra vocês as cenas do próximo capítulo. Tá, que não dá pra falar dele sem falar dos tombos e das pingas. Quando a gente pensa nele, a gente já fala, pô, o pai da psicoanálise, mas assim... Ele tinha 26 anos, era estudante de medicina e não tinha nem onde cair morto. Fora ser pai da psicanálise, o querido ainda era pai dos emocionados, porque com 2 meses de namoro ele ficou noivo. Ele levou uns 9 anos pra se formar, porque, tipo assim, ele amava estudar. Só que isso acabou atrasando muito a vida profissional dele, o casamento e, tipo assim... A sogra dele era, tipo assim, meio pé atrás, porque na época ele não tinha prestígio, nem dinheiro, e pra melhorar odiava atender. Mesmo assim, ele teve que engolir o orgulho e começou a trabalhar no Hospital Geral de Viena. Tipo assim, título bonito, salário desse tamanhozinho. Foi então que ele finalmente foi pra Paris e conheceu Charcot. Esse médico defendia que a clínica e a teoria tinham que andar juntas, e isso mudou completamente a cabeça dele. Ele voltou mais motivado, mais focado e abriu uma clínica. O bom foi que ele começou a atender, e depois de 4 anos, ele conseguiu casar com a Marta, que aguentou muito e ainda foi muito querida. Mesmo com o consultório, a vida ainda era completamente instável, porque ele recebia muitas críticas da comunidade científica e ele não aceitava muito bem não, tá? Ele teve muitos problemas, crises, depressão e sintomas físicos, tipo catarro. Ele teve que parar de fumar, mas era tipo, parei hoje e voltei amanhã. Um caso marcante foi o da Catherine, uma camponesa de 18 anos. Durante uma conversa, ela contou sintomas como vertigem, falta de ar... e sensação de sufocamento, sabe? E aí ela acabou revelando que aos 14 anos ela sofreu um abuso do tio. E só de contar isso, ela já melhorou. Tipo, essa foi a comprovação do poder terapêutico da fala. Então, tipo, foi completamente a base da psicanálise. Só que o Freud escondeu um detalhe na hora de publicar o caso. Ele colocou que o abusador era o tio da menina, quando na verdade era o pai. E isso acabou virando pra ele um dilema muito grande sobre até que ponto era ético expor uma história real em nome da ciência. O Freud também se analisava muito, tipo, o tempo todo. E ele decidiu que com ele ia ser diferente. Então, ele fez da mente dele um livro completamente aberto pra ciência. Essa escolha é o que faz nascer uma das maiores revoluções da mente humana. Gente, acabei de acordar de um sonho maluco, muito doido. E eu lembrei de umas coisas que eu estudei. Assim, eu sempre fui fascinada por sonhos. Como é que o cérebro consegue criar algo tão criativo, tão maluco? E aí, eu lembrei que os sonhos sempre foram uma área de interesse dos seres humanos. Por exemplo, os gregos e egípcios achavam que era uma forma de prever o futuro. Outras pessoas, elas acreditavam que elas podiam interpretar, colocavam significados em partes específicas de um sonho. Mas Freud foi muito além disso. Ele
dizia que ele conseguia explicar o sonho inteiro, colocar significado no sonho inteiro. E aí, por forma de métodos lá que ele criou, ele até escreveu um livro sobre isso, vou estar colocando aqui na tela. Só que ele falava que os sonhos eram uma forma do inconsciente se comunicar com a gente. Então, assim, ele mostrava os desejos, a estrutura psíquica da pessoa, e ele, na hora dele olhar os sonhos, ele explicava cada elemento. Aí Freud disse que a gente tinha o id, o ego e o superego. O id seria como os nossos desejos, que querem recompensa imediata. O ego seria como a nossa razão, que vê os prós e contras e balanceia. Já o superego, ele seria as nossas morais, os nossos valores, que veriam o certo e errado. Exemplo, você odeia o seu chefe. O id quer que ele morra. O superego fala que isso está errado. E aí o ego toma a decisão de reprimir o pensamento. Eles estão sempre trabalhando juntos, por isso que os nossos sonhos são tão confusos. O id está querendo mostrar os nossos desejos, só que o ego fica barrando ele. E aí por isso tem algumas censuras. E para finalizar, Freud disse que nós temos dois conteúdos dos sonhos. Um seria o manifesto, que é o que a gente vê, o que a gente sonha mesmo, que a gente às vezes até lembra. O outro seria o latente, que seriam informações mais encobertas, mais escondidas. Ele também explicou algumas estratégias que o id, por exemplo, usaria para conseguir botar os desejos deles nos nossos sonhos, para que eles aparecessem. Um é a condensação. Por isso que os sonhos são tão detalhados e tão complexos. Tem muito detalhe em uma coisa só. O outro seria o deslocamento, que afasta o afeto do objeto real e coloca em algo que seria mais aceitável, digamos assim. E o último seria a representabilidade. Então, ele transforma algo abstrato em algo concreto, ou tenta pelo menos. Por isso que às vezes a gente não consegue entender realmente o que é que o sonho está tentando dizer. Oi, amigos! Eu tenho mais uma fofoca sobre o nosso amigo Freud. Assim que ele terminou de escrever a teoria sobre os sonhos, ele já tinha em mente uma teoria sobre a sexualidade. E claro que isso fazia parte do zeitgeist da época, né? Muitas pessoas estavam pensando sobre a sexualidade, mas não deixa de ser um tabu, né? Falar sobre sexo. E como vocês sabem que o Freud adora uma polêmica, ele claramente deu a sua contribuição, né? Ele escreveu 3 ensaios sobre o tema. Freud defendia uma sexualidade mais livre do que os moldes altamente moralistas da época. Por que isso era um escândalo? Porque para ele, a sexualidade não era um movimento que vinha com a puberdade, com a explosão dos hormônios. Não. Para ele, a sexualidade está presente desde o nosso nascimento. Então, os bebês já têm contato com essa sexualidade. Claro que de uma forma diferente, mas é como se ela estivesse presente antes, desde o início da nossa formação. Segundo essa teoria do Freud, nós temos 5 estágios de evolução sexual. A primeira fase seria a fase oral, que acontece desde que o neném nasce até mais ou menos 1 ano e meio de vida, onde a zona erógena principal é a boca. Então o neném põe a mão na boca, leva tudo na boca, a fonte de prazer é a boca, né? E segundo Freud, se essa fase não for muito bem estimulada, né, então dando alimentos bons qualitativamente e quantitativamente, né, se não for suficientemente bom, isso pode gerar transtornos na fase adulta. Depois vem a fase anal, que vai de 2 anos até mais ou menos uns 5 anos de vida, que é quando a criança vai fazer o desfraude. Então, ela vai segurar os impulsos para fazer as necessidades no local apropriado. E aí, o que acontece é que nessa fase seria quando a criança aprende o comportamento social adequado. Com 5 anos, a criança desenvolve o superego, que é o que vai ditar o que é moralmente aceito ou não. Então, nessa fase, a gente entra na fase fálica, que é quando a criança sente um pouco mais de interesse pelos órgãos genitais. E é aí que vem aquele famoso complexo de Édipo. Depois a gente tem o período de latência, que é quando a criança está aprendendo tanta coisa que essa parte sexual acaba ficando em segundo plano. E aí isso vai retornar lá na adolescência, que aí a gente tem a fase genital. Na fase genital, o desejo sexual ele ressurge já amadurecido. E as relações amorosas começam a ser importantes para aquele ser humano que está crescendo e se desenvolvendo. E aí a gente pode perceber que as neuroses, elas fazem parte de todo esse processo, né? E cada um vai se livrando dessas neuroses ao longo da vida até que ela desenvolva uma saúde plena. Ou seja, olhando de perto, ninguém é normal. Esse povo é doido mesmo.